Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje nós iremos conversar sobre um tema um pouquinho diferente. Hoje eu estou aproveitando já essa véspera de feriado, com as coisas começando a se organizar, né? Em que pese ainda esteja com alguns compromissos laborais por fazer, né? Isso eu sei que eu vou dar conta até aí o final do dia, até porque, como eu disse a vocês, ou eu gravo hoje, né? Ou então realmente vai ficar sem muito conteúdo aqui no canal. Afinal de contas, eu estou com 1 ou 2 vídeos gravados e tenho que produzir o restante para a gente ir soltando aí ao longo desse feriado, né? Que, como a gente bem sabe, já se inicia amanhã. E, inclusive, amanhã eu já estarei com visita em casa, meus pais estão chegando. E também meu filho não vai ter aula. Então hoje, a quarta-feira, no caso, é o meu último dia útil para produzir conteúdo aqui no canal. As petições, essas coisas, até eu consigo concluir, se for o caso, amanhã. Mas produzir conteúdo realmente é hoje. Porém, eu já estou com as questões de trabalho também bastante adiantadas. Hoje, em que pese esteja usando essa linda camisa de Portugal, né, da seleção portuguesa. Inclusive a mais nova, né, a desse ano de 2025. Não é porque eu vim de treino ou irei treinar, né? Hoje, inclusive, é o meu famoso day off. Inclusive, pessoal, para quem treina, né, principalmente quem treina 5 ou 6 dias por semana, é importante guardar, né, pelo menos um dia para folga. Para evitar lesão e tudo mais, a gente sabe disso, né? Quem tem um mínimo de conhecimento dessa questão da fisiologia, né, do exercício, sabe que é importante um diazinho, né, de descanso. E hoje é o meu. Mas mesmo assim estou usando essas roupas porque, né, esses trajes, né, por assim dizer, porque hoje eu estou realmente trabalhando em home office. Hoje é, como eu disse a vocês, é a véspera de feriado, não tenho audiência hoje e nem vou ter compromissos externos, né, a não ser a conclusão de algumas petições que eu estou fazendo, né, por isso estou com a roupa um pouco mais à vontade, mas mesmo assim, e obviamente, usando perfume. Inclusive o perfume mesmo que eu fiz um fué hoje foi o Green Aristoide de cópias. Passei bem mais cedo, né, pela manhã, apesar de hoje a temática do vídeo ser totalmente diferente do que a proposta de Green Aristoide. Hoje nós iremos falar de perfumes realmente difíceis, pessoal. São perfumes que têm notas cítricas bastante diferentes. São perfumes que têm notas aromáticas, né? São perfumes aromáticos, perdão, com notas cítricas bastante adstringentes, bastante ácidas, bastante amargas. Perfumes que para narizes menos treinados, né? Perfumes que para narizes que ainda estão iniciando na perfumaria, podem inclusive transparecer aromas similares ao de produtos de limpeza. E é o que mais a gente escuta, né, de comentário em sites especializados em perfumaria, como Fragrantica, por exemplo, mas outros também, quando o assunto são esses carinhas que nós iremos conversar hoje. Lógico que existem muitos outros perfumes, né, que poderiam figurar nessa lista, né, mas eu resolvi trazer 3 dos que eu sei, né, que são bastante emblemáticos quando o assunto é ter notas cítricas difíceis, né, pessoal? Em que pese sejam perfumes muito sofisticados, muito elegantes, perfumes que são verdadeiras assinaturas chiquérrimas, né, para quem quer transparecer elegância, para quem quer transparecer finesse, para quem quer inclusive parecer o dono da empresa, ou se você é, realmente, transparecer essa aura de poder. Os perfumes que nós vamos conversar hoje, né, são perfumes, como eu já disse a vocês, amadeirados cítricos. Todos eles são amadeirados, né, cítricos da família olfativa aromática. Então são todos perfumes aromáticos, amadeirados cítricos. Mas o cítrico aqui, pessoal, não é aquela bergamotazinha docinha ou com contorno floral, né? Não é aquele limão, tortinha, né, como a gente costuma ver em alguns perfumes, como o próprio, por exemplo, Paz e Humor, né? Não é aquela laranja suculenta, né, que nos faz salivar, né, como a laranja presente em perfumes como, por exemplo, a Allure Home Sport, né? Aqui nós vamos falar de pujança, meu povo. Aqui nós vamos falar de perfume amargo. É perfume realmente, né, macho alfa. Se alguém se sente ofendido com esse tipo de termo, eu peço desculpa. Mas é porque realmente esse perfume é aquele que faz nascer cabelo no peito, que faz a barba fechar, né? São inclusive perfumes que, apesar de serem modernos, né, eu acredito eu que nenhum deles que eu vou conversar aqui é anterior aos anos 2000, em que pese um deles seja um contratipo de um perfume mais datado,
que eu acredito ser de 90, mas todos eles são perfumes relativamente modernos, dentro de seus anos de lançamento, apesar de possuírem traços lá da escola, né, antiga, o famoso old school. Não são powerhouses, já fica claro aqui. Nenhum deles aqui é perfume parecido, por exemplo, com Polo Verde, ou Ted Lápidos, ou perfumes assim. Simplesmente são perfumes aromáticos, verdes, com uma nuance bastante amarga no que tange às suas notas cítricas. E não poderíamos deixar de começar esse vídeo de falar de um deles, né, que eu acredito ser o mais difícil dentre todos, o mais adstringente. Vamos começar esse vídeo já na pancada, né? Eu acho que esse é o mais difícil, pessoal. Ele é, acredito eu, o mais adstringente, né, de todos os que estão aqui na lista. E também o mais difícil de ser achado. Então, até por essa nuance dele estar difícil de ser encontrado aqui no Brasil, pelo menos, vamos iniciar esse vídeo falando sobre Black Sun Sport, da casa Salvador Dalí. Na realidade, esse perfume é fabricado pela Confilux, pessoal. Então, eu sei que Confilux, né, esse é um dos frascos mais bonitos da minha coleção, porque esse sol, pessoal, ele é encravado no vidro em baixo relevo. Muito interessante isso. Mas esses perfumes da Confilux, eu sei que em que pese eles estejam meio que sumidos do Brasil, há uma certa facilidade em achá-los no exterior, principalmente no Paraguai. Então, né, como eu sei que muita gente tem facilidade em viajar para o Paraguai, ou mesmo em encomendar, né, produtos vindo lá de Cidade do Leste, acredito que é válida a menção desse carinha, até porque ele não é um perfume caro, né? Como a gente sabe, os perfumes da Confilux não têm um preço tão elevado, principalmente quando comprados no exterior, e os perfumes da casa Salvador Dalí também não são tão caros assim, né? Então, em que pese seja um perfume importado, né, ainda está dentro daquele conceito do canal, né, que a gente já conversou aqui em vídeos anteriores, e espero que isso já tenha ficado claro, né, de perfumes que eu vou tentar sempre estar trazendo, que figuram abaixo de R$300, mesmo que sejam importados. Mas esse carinha, pessoal, que inclusive eu estou usando aqui nesse braço, já há mais ou menos umas 2 horas, e ele continua muito forte, muito intenso, né, vamos dizer assim, ele é um perfume muito adstringente. Pessoal, muito característico essa vertente, esse uso utilizado aqui, né, em Black Sun Sport. Pessoal, a gente nota que não é um simples limão, né? A gente só em sentir o aroma, a gente sente que é algo muito mais cítrico, né, muito mais ácido, né, melhor dizendo, do que um limão comum, por mais que seja o Tahiti, né? É um limão extremamente amargo, pessoal. E a saída desse cara é muito adstringente. Então não me espanta ouvir comentários sobre Black Sun Sport que rotulam esse perfume como cheiro de produto de limpeza. Porque de fato, se o teu nariz, né, perdão, é menos acostumado com perfumes tão adstringentes assim, tão cítricos assim, tão secos, porque isso é um perfume extremamente seco, zero açúcar aqui, o açúcar é negativo, pessoal. Uma escala de dosômetro aqui é menos 10 de açúcar, né? Porque, de fato, aqui é um perfume seco. Não diria a vocês polvoroso, mas é aquele perfume que você passa e sente a secura dele, né? Extremamente ácido, extremamente adstringente, que, como eu disse, né, para nariz menos treinado, vai parecer que você, né, está, de fato, usando algo mais parecido com um produto de limpeza, né, do que com uma fragrância em si. Porém, ele é um perfume que possui um vetiver extremamente rico, pessoal. É uma das notas de vetiver mais interessantes que a gente vai sentir na perfumaria. Em que pese ele não seja descrito na pirâmide olfativa, né, é muito flagrante a presença desse vetiver. Porque esse aspecto de terra molhada que é presente nesse cara, né, ou ele vem do vetiver, ou ele vem do patchouli, ou da combinação de ambos. Então, como esse cara não tem um patchouli tão pronunciado assim, só pode vir de um vetiver, né, em que pese a pirâmide olfativa dele, que é bastante pobre, né, as menções, fala em cedro, almísca e âmbar, né, mas nenhuma dessas madeiras tem uma conotação tão assim como a presença, né, inerente desse vetiver, que inclusive é um vetiver de muita qualidade, presente aqui em Black Sun Sport. Além do vetiver, ele tem obviamente a nota de yuzu, que é a única nota frutada que esse cara possui. Então ele é um perfume extremamente seco e extremamente amargo.
Até porque a sua nota, carro-chefe, é esse Yuzu. A todo momento esse perfume ele vai trabalhar em torno do Yuzu. Até mesmo essa secura, esse aspecto de terra molhada, né, característico desse perfume, é para enaltecer essa nota pungente e cortante de Yuzu. Então, meu amigo, se você não gosta de perfume cítrico, se você não gosta de perfume amadeirado, esse cara não é para você. Mas se você curte perfumes aromáticos, se você curte perfume amadeirado, você curte perfume zero açúcar, e principalmente com notas cítricas evidentes, isso aqui pode ser uma joia para ti, caso você encontre. E não costuma ser caro, volto a dizer a vocês. Esse cara aqui de 100 ml, tudo bem que eu tenho ele há muito tempo já, mas eu acho que eu paguei menos de 150 reais nele. Né? É um perfume muito bacana, com uma fixação e uma projeção muito boas. Inclusive tem resenha completa desse cara no canal. Viu, pessoal? Quem tiver curiosidade em conhecê-lo, né, tem a resenha completa dele. Bom, pessoal, pausei o vídeo aqui rapidinho, né, e já voltando a conversar com vocês, porque eu me lembrei, né, que eu tinha sentido esse ar, né, do Black Sun Sport em algum outro perfume. E eu fui pegar justamente o frasco vazio, né, de Dolce & Gabbana Light Blue, né, que minha esposa secou recentemente. Esse carinha, diferente do Essencial Sentir, ela demorou alguns bons anos para secar. E eu, quando sentia o aroma desse cara, principalmente no final da vida dele, já depois de uns 2, 3 anos que ela tinha, né, ficou com ele mais ou menos uns 2 anos, né, eu comecei a sentir uma similaridade com Black Sun Sport. Por isso que muita gente costuma dizer que Light Blue, mesmo o feminino, né, mas também o masculino, né, Dolce & Gabbana Light Blue, são perfumes compartilháveis. Né? Então, né, pessoal, tranquilamente um perfume desse pode ser usado por homens. A única diferença que eu diria a vocês é que o cítrico aqui de Light Blue é um cítrico menos cortante, se comparado ao cítrico do Black Sun Sport, justamente porque aqui em Light Blue, além, né, dessas notas cítricas, tem também uma bergamota e uma lavanda. Né? Essa lavanda, ela dá um pouco mais de... apara um pouco mais as arestas, né, de Light Blue. E, além disso, ela confere um ar, né? Eu não posso falar que esse perfume é adocicado, porque ele é zero açúcar total também. Mas ela confere, vamos dizer, um ar mais... menos cortante, né, aos cítricos, né, aqui em Light Blue. Mas Light Blue, né, está para Black Sun Sport como se Black Sun Sport fosse o próprio Light Blue com uma nota de lavanda, uma nota floral um pouco mais evidente. Né? Então, né, eu não podia deixar de traçar esse paralelo, por isso pausei o vídeo, justamente porque eu tinha me lembrado disso, e resolvi pegar o frasco mesmo que seco, né, que minha esposa secou esses dias, né, do Light Blue dela, que ela ainda não descartou, mas em breve, né, estará sendo descartado esse carinha. Então, né, meu povo, esse foi o paralelo, né, que eu não queria deixar de mencionar a vocês, né, sobre Black Sun Sport, porque de fato, né, esses perfumes que nós vamos mencionar hoje, eles vão na vibe de muitos outros perfumes cítricos. E o perfume cítrico em si, né, o perfume aromático cítrico, ele muitas vezes, pessoal, é um perfume que pode ser compartilhado. Por exemplo, uma mulher que curte um perfume um pouco mais amadeirado, ela consegue usar Black Sun Sport, né? Em que pese esse aqui, por conta do vetiver tão pronunciado, eu acho que ele é mais masculino mesmo, né? Mas tem outros perfumes aqui, né? Eu já ouvi, né, mulheres dizerem que usam, por exemplo, o Issey Miyake, né? O Issey masculino, usam sem nenhum problema, né? Agora esse carinha, realmente, ele é um perfume bastante seco, um perfume que a madeira, inclusive, é pronunciada e pode tornar o uso feminino mais difícil. Agora, em dados momentos, Black Sun Sport, né, devido a esse uso e essas notas secas, como esse gerânio também presente aqui, que nesse caso desse cara traz um ar salgado, um ar metalizado, né, e a própria presença desse vetiver, né, que é camuflado, pelo menos na pirâmide olfativa, faz com que esse cara em um dado momento tenha nuance de gin tônica, né, mas uma gin tônica bastante amarga, viu, pessoal? Mas, pessoal, esse era um vídeo de paralelo, e aí eu novamente vou pedir desculpa a vocês por ter pausado o vídeo, né? Tive que atender a porta, duas pausas num vídeo só fica difícil. Mas em que pese esse seja um vídeo de paralelos, né, meu povo, inclusive cuja a intenção do vídeo principal é falar de perfumes que possuem notas em comum, mas com aspectos um tanto quanto diferentes, em que pese esse não tem um aspecto diferente. Eu diria até para vocês que pode caber naquele rol de perfumes que ficariam redundantes vocês terem na coleção. Diria a vocês que dos 3 que eu vou mencionar nesse vídeo, talvez no máximo 2 na coleção, viu, pessoal? A menos que vocês realmente morem no Nordeste e precisem usar perfumes assim, né, mais cítricos, mais aromáticos, mais vezes no ano.
Do contrário, basta um ou dois, né, desses três carinhas mencionados. E o segundo carinha que a gente vai conversar, né, é o próprio contratipo de Lodsay e Issey-Miyake. Afinal de contas, né, até onde eu sei, eu não consigo enxergar uma diferença tão grande entre Black Sun Sport e Lodsay. A não ser, né, no fato de que o Lodsay seria um Black Sun Sport mais floral. Tal como eu falei aqui, né, com Dolce & Gabbana Light Blue, né, seria uma espécie de Black Sun Sport com contornos mais florais. No caso do Light Blue, a flor dá um contorno um pouco mais adocicado e que pese ele seja zero açúcar também. Aqui em Lodsay, né, na verdade o que a gente sente é um almíscar mais pronunciado, né? É uma faceta mais almiscarada presente aqui em Lodsay, que a gente observa também em perfumes como o CK1, em que pese ele tenha também, né, contornos florais mais evidentes, né, eu diria a vocês que ele está para o Black Sun Sport, né, como se o Black Sun Sport fosse mais almiscarado do que de fato ele é. Porque ele tem almíscar também, o Black Sun Sport, né, pessoal? Mas o almíscar aqui é mais presente. Tanto é assim que Mr. Caviar e o próprio Lodsay, né, são perfumes que trazem contornos gélidos. O próprio frasco, né, de Lodsay, e aqui também muito bem representado pela Paris LC, dá esse aspecto gelado, né? Então ele é um perfume, pessoal, que tem um baixo custo, mas possui uma excelente performance, né? Ele em mim fixa muito bem por 6 a 8 horas, né? E é um perfume sempre presente, né? Se você caprichar nas borrifadas, ele vai se fazer, né, performar, ele vai se fazer sentir, né? Até mesmo com uma projeção que beira a projeção alta, numa primeira hora, né? Se você der umas 20 borrifadas desse cara, você chega tomando de conta de um lugar, viu? Ele chega, inclusive, primeiro do que você. Então, tudo nele, em relação à performance, vai da quantidade de borrifadas. Agora, também estamos falando de outro perfume, zero açúcar, mas numa escala de doçômetro, né? Se comparado principalmente com Black Sun Sport, Lodsay seria um 1 ou 2, né? Já que Black Sun Sport é um negativo. Não que ele tenha nada de doce, esse perfume é zero açúcar total, pessoal. Mas ele é um perfume mais refrescante, mais revigorante e mais fácil de ser utilizado do que Black Sun Sport. Até porque ele tem uma presença de madeira menos intensa, né, do que a de Black Sun Sport. Ele é também um perfume bastante seco, só que ele é menos seco do que Black Sun Sport. Inclusive o Vetiver, que também é presente aqui, assim como o Yuzu e outras notas frutais, né? Aqui, diferente de Black Sun Sport, existe além do Yuzu um limão e uma bergamota, né? Ou seja, já vai tornando aquele Yuzu menos ácido, menos adstringente, em que peça seja bastante adstringente aqui também, né? Não vão achando que ele é um limãozinho fácil, né? Um limãozinho docinho, uma tortinha de limão, porque não é. É outro perfume à base de limão, que o Yuzu não deixa de ser um limão também, mas bastante adstringente. Tanto é assim que muitos comentários pejorativos, inclusive, que a gente vê no Fragrante, falam logo em Mr. Caviar, o Lodsay, como perfume tido como desinfetante. Quando, na verdade, se eu comprasse um desinfetante com esse cheiro, eu ia usar como perfume, né? Eu ia usar para tomar banho. Mas, infelizmente, ainda não achei. Mas, justamente, o aspecto de Lodsay e, consequentemente, de Mr. Caviar é um aspecto mais assabonetado. O Vetiver presente aqui, ele confere um ar um pouco mais terroso a esse carinha, né? Não só aquela nuance da terra molhada, mas um ar um pouco mais terroso. São perfumes também, tem um perfume também seco, mas nesse caso aqui ele é um pouco mais polvoroso, né, do que o próprio Black Sun Sport, que é realmente um perfume totalmente seco. Por exemplo, o Black Sun Sport não tem nuance assabonetada. Esse carinha já possui, né? E isso, né, meu povo, foi o paralelo com Mr. Caviar, que obviamente, né, se falou em Black Sun Sport, não tem como deixar de falar em Lodsay. Inclusive, eu acho até que o Black Sun Sport bebeu na fonte de Lodsay. A inspiração de Black Sun Sport foi o Lodsay. Só que como ele é mais moderno, né, ele acabou fazendo um perfume mais adstringente, inclusive mais difícil do que o próprio Lodsay. É a criatura, né, tentando superar o criador. Mas ótimos perfumes, né, principalmente para quem curte perfume zero açúcar, para quem curte perfume amadeirado, para quem curte perfume aromático. Lodsay, aqui representado em Mr. Caviar, é uma grande pedida, pessoal, justamente pelo custo-benefício. Aqui um excelente custo-benefício, pessoal. Perfume que a gente acha facilmente por menos de R$80 na Shopee. É só abrir e procurar, né? Mas também fácil de encontrar em qualquer shopping, em qualquer cidade, né? Bem tranquilo. E o último perfume, né, que obviamente nós tínhamos que trazer, quando falamos em perfumes cítricos, ácidos, adstringentes, né, perfumes com notas de Vetiver, punjantes, né, bastante evidentes,
tínhamos que falar em Homem Especiarias ou o nosso Terre d'Hermès nacional. Pessoal, aqui realmente não é o limão quem mais grita, né? Em Homem Especiarias, que está aqui em cima do meu braço, o que mais grita é uma laranja. Mas Homem Especiarias, pessoal, não tem só laranja, como o povo acha. Justamente o aspecto da laranja aqui, que é uma laranja mais amarga, né, uma laranja mais ácida, ele vem justamente porque além da laranja, esse cara possui já na saída limão, bergamota, mandarina, toranja e folhas de ruibarbo. Então, o que causa esse aspecto adstringente e ácido na laranja presente nesse carinha aqui, que faz com que ela não seja uma laranjinha apetitosa, né, como a laranja presente em muitos perfumes, inclusive no Dior Homme Sport de 2017, uma edição clássica que tinha um cheiro de uma laranja adocicada fantástico, né, inclusive como a laranja ou a mandarina presente lá no Allure Homme Sport, o que faz com que essa laranja tome o contorno de Terre d'Hermès, né, daquela laranja amarga, que muita gente fala até em laranja estragada, né, os narizes menos treinados costumam fazer essa referência, a laranja podre, é exatamente essa nota de ruibarbo. Mas na verdade não é que o cheiro da laranja está podre, que é isso, né, pessoal? Quem fala isso realmente precisa, né, treinar um pouco mais o nariz, precisa conhecer um pouco mais de perfume. Porque na realidade é como se a laranja fosse verde, né, a laranja mais ácida do que o trivial. Então, de fato, ele é uma bomba de especiarias, porque além dessa laranja é muito presente a presença das pimentas. E aqui nós temos pimenta preta, pimenta branca, gengibre, né, noz moscada, coentro. É um perfume extremamente rico em especiarias. Tanto é assim que o cheiro desse cara a todo momento é um cheiro bastante esverdeado, né? Um verde realmente que vai para o tom dessa caixa, nem é aquele verde musgo, mas também não é o verde clarinho, não é aquele verde aberto, como por exemplo o de Coat Neon, o de CK1, Selfie Green, né? É um verde mais fechado, um verde mais pungente, né? Aquele verde, eu não diria a vocês que de uma floresta de musgo, mas aquele verde de uma floresta fechada, de uma mata fechada, como por exemplo o verde de uma floresta como a Amazônia, né, pessoal? Aquele verde mais fechado. Além disso, ele tem um vetiver, o polvo. O vetiver presente nesse cara, pessoal, não deixa nada a desejar. Em relação ao vetiver presente em qualquer perfume importado aí de 400, 500, 600 ou até mais caro. É um vetiver tão natural, pessoal, que é trabalhado com um cedro e com patchouli, além de uma almíscar, que fazem com que esse cara beire a perfeição quando o assunto é ser um perfume amadeirado, seco e polvoroso. O vetiver que a gente sente aqui é de uma qualidade que a gente parece que começou a chover aqui do nosso lado. Né? Tá um dia extremamente quente, como hoje, né? Aqui, né? Um dia extremamente quente. Inclusive, peço desculpas se vocês estão vendo algum tipo de fumaça aqui no vídeo. É que o umidificador tá ligado. Inclusive, já tive que tomar um xaropinho e usar um Strepsils, justamente porque minha garganta já estava querendo arranhar. O clima está bastante quente, né? Nesses últimos dias e um tanto quanto seco. Em que pese aqui onde eu moro, né, em Garanhuns, seja a terra da garoa do Nordeste, né, há muitos dias que não chove e o clima está bastante seco. Tanto é assim que eu tive que ligar o umidificador, coisa rara aqui, né? O umidificador veio de Juazeiro. Juazeiro sim, né? Mais frequente o uso. Mas aqui, né, é uma das raras vezes que eu tive que de fato ligá-lo. Mas o contorno é bastante seco desse perfume também, tal como acontece em Black Sun Sport, né? Porém, essa nuance seca desse cara, né, ela é também uma nuance bastante terrosa. Ele é um perfume que a todo momento nos faz remeter a Terre d'Hermès. Perfume tipicamente inspirado em Terre d'Hermès, que é um clássico da perfumaria masculina. É muito agradável o aroma desse perfume. Um perfume extremamente confortável, né? Lógico, é para narizes treinados. Mas se teu nariz, teu nível olfativo, né, já te permite usar perfumes um pouco mais difíceis, vamos dizer assim, já te permite usar perfumes zero açúcar, sem baunilhinha, né, sem âmbar, né, já te permite usar perfumes mais densos, mais encorpados. Esse aqui é um excelente perfume para você, inclusive de entrada, para quem está querendo entrar no segmento dos perfumes verdadeiramente amadeirados e verdadeiramente aromáticos. Homem Especiarias é um achado da perfumaria nacional e que, volto a dizer a vocês, possui um custo-benefício ímpar. Esses dias, lá no site da Natura, no aplicativo, né, que inclusive faço mais uma vez menção, se forem adquirir produtos Natura, adquiram no espaço digital da minha consultora, que está indicado aqui na descrição dos vídeos, porque ela é consultora diamante, muitas vezes o preço lá no espaço dela é diferenciado. Então esse cara lá no aplicativo da Natura, esses dias estava por menos de R$150, pessoal. E aí tem gente falando em contratipos, né, que custam 200,
né? Ou mais do que isso. Não dá, pessoal. Não dá. A qualidade de matéria-prima de um perfume como esse é muito superior a de qualquer contratipo. Eu já conheci muita coisa de contratipo, meu povo. Não tem como você comparar, inclusive a naturalidade de notas presentes aqui. E nesse ponto, eu depois vou fazer um vídeo com uma temática sobre maceração, que eu já tenho um aqui no canal. Mas eu vou fazer um sobre perfumes que são mais propícios a macerar melhor com o tempo, que foi inclusive o que aconteceu aqui com o Homem Aromático, ou com o Homem Especiarias, né? Que inclusive foi muito na vibe de Homem Aromáticos também, por isso a confusão. Porque as notas utilizadas de Natura, pela Casa Natura, né, são notas extremamente naturais, pessoal. Até porque a Natura produz as próprias notas olfativas, né? Então, ela tem o laboratório dela, não precisa comprar de ninguém. Que pese faça parcerias com Givaudan, né, como a gente viu inclusive com Homem Aromáticos, né, a Natura ela tem o próprio laboratório, até para produzir as notas exclusivas da biodiversidade brasileira. Então é um perfume que com o tempo ele só tende a melhorar. Se ele for bem guardado, se ele for bem acondicionado, só tende a melhorar com o passar do tempo. E aí, mais uma vez, voltar a dizer, dentro de uma realidade dessa de custo, entre um perfume desse extremamente natural e um perfume contratipo, não tem como eu indicar um contratipo, né? Então, né, meu povo, esse foi o vídeo, né, sobre perfumes verdes, né? Esse foi o vídeo sobre perfumes cítricos difíceis, perfumes amadeirados aromáticos, né, zero açúcar, perfumes para quem já tem o nariz um pouco mais treinado, mas que, né, eu achei conveniente gravar, justamente por quê? Porque os 3 perfumes mencionados nesse vídeo, Black Sun Sport, Homem Especiarias e Mr. Caviar, podem ser perfumes que venham a se tornar redundantes, caso vocês tenham os 3 na coleção. Então, quando vocês forem adquirir qualquer um deles, optem por um ou 2. Né? Aqui no Nordeste, né, eu, por exemplo, não acho ruim. Em que pese eu acho redundante ter Black Sun Sport e Mr. Caviar, ou mesmo L'Odyssey, né, que eu inclusive nem tenho, porque Mr. Caviar supre a carência de L'Odyssey muito bem, né? Eu aqui, como moro no Nordeste e muito tempo do ano faz um calor, né, desgramado, eu não vejo problema em ter a redundância desses 2 carinhas. Porque, por exemplo, o Black Sun Sport eu deixo para usar em um evento, né? Um evento vespertino ou matutino, que seja um pouco mais formal, ou mesmo em noites de verão que estejam muito quentes. E o Mr. Caviar eu uso para qualquer coisa, inclusive para ir correr, como eu usei esses dias, essa semana, né? Esse carinha para ir correr, ele dá uma sensação de refrescância muito interessante. E, né, Homem Especiarias, por mais que seja redundante, né, diante de Mr. Caviar ou mesmo de Black Sun Sport, ele é um perfume que vai na vibe de Terre d'Hermès, logo tem toda a sua elegância, toda a sua finesse. E eu diria a vocês que se você é um cara que, como eu, curte perfumes aromáticos, curte perfumes esverdeados e curte perfumes clássicos, Homem Especiarias ou Terre d'Hermès, né, não deveria faltar na tua coleção. Como estamos falando de perfume de baixo custo, fica aqui a menção a Homem Especiarias, que custa muitas vezes 1/5 do valor, né, de Terre d'Hermès ou até um oitavo, né? Eu já cheguei a ver Terre d'Hermès por R$800 e aqui você compra por mais ou menos 600 e pouco, né? Até um oitavo desse custo. Então, meu povo, esse foi o vídeo, né, sobre perfumes verdes, sobre perfumes adstringentes. Eu me chamo Ivo de Carvalho. Vamos despedindo de vocês e tchau, tchau. E claro, se curtiram o vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Vamos espalhar a nossa palavra, pessoal. Vamos fazer esse canal grande.